Olá, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol, muito bom dia, estamos chegando nessa terça-feira, dia 18 de junho de 2025, uma véspera de feriado, eu sei que você já está pensando o que vem pela frente, mas estamos aqui para atualizar o noticiário esportivo, claro que o foco nesses dias é o Campeonato Mundial de Clubes, a gente vai falar do que aconteceu, de qual é a agenda, hoje termina a primeira rodada da fase de grupos, passar os jogos, também o que aconteceu, né? Você sabe como é que funciona nosso noticiário e tem mais notícias também, você confere no gol.com.br. Já deixa o seu like, deixa o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol, também deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão, sua crítica, sua opinião, né? Toda a interação que você faz com a gente é muito importante para continuarmos crescendo, estamos crescendo graças a vocês. Muito obrigado de coração. Ontem rolou uma live especial do Gol nas Américas, passando a limpo a atuação dos brasileiros na primeira rodada do Mundial. Confira aqui em cima, aqui do lado, né? Você assiste depois. Dudu Monsanto na apresentação, foi muito bom o programa. E teremos uma edição especial do Na Cara do Gol, porque amanhã é feriado, mas tem time brasileiro em campo. E a gente quer falar um pouquinho do que vai acontecer com os brasileiros nessa próxima rodada do Mundial de Clubes. Então, confira, né? Se inscreva e clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo. Sem perder mais tempo, vamos lá então. O gol.com.br com os destaques, com as principais notícias, você vai conferir, lembrando sempre para você clicar aqui no mercado e pegar todas as informações. Daqui a pouquinho tem o Gol no Mercado também no nosso canal no YouTube, todas as informações do Mundial de Clube aqui separadinha, bem legal. E eu vou começar destacando a Premier League, a notícia que saiu com a divulgação da tabela para 2025-2026, começando dia 15 de agosto, com o Liverpool defendendo o título, jogando contra o Bournemouth. Essa é a primeira rodada, a primeira rodada que já traz clássico, tá? Nós teremos no domingo aqui, o Manchester United contra o Arsenal. Primeiro clássico já da temporada, já no primeiro final de semana. Saiu a tabela, o City vai jogar contra o Wolverhampton, esse jogo promete ser bem interessante também, o Wolverhampton que terminou muito bem a temporada, o Chelsea contra o Crystal Palace, e você confere toda a tabela lá no nosso site, o gol.com.br, mas destacar, a Premier League gosta disso, né? É espetáculo, clássico na primeira rodada, United e Arsenal jogando em Old Trafford já no primeiro domingão para começar. Vamos lá para o Mundial de Clubes, porque hoje teremos a última rodada da primeira, o último dia da primeira rodada da fase de grupos, com 4 jogos, os jogos dos grupos G e H, né? Nós teremos as partidas do Manchester City contra o WAC, o Real Madrid contra o Al Hilal, o Pachuca contra o Salzburg e o Al Ain contra a Juventus. Mas vou destacar, claro, os jogos de ontem, começando com o Fluminense, empatou em 0-0, jogo realizado lá no MetLife Stadium em Nova York, partida do Grupo F, e foi mais um bom desempenho de time brasileiro contra o europeu. Os 2 jogos da primeira rodada mais complicados para os brasileiros eram o Palmeiras contra o Porto, o Fluminense contra o Borussia Dortmund, os dois tiveram um ótimo desempenho. Infelizmente o placar ficou no 0-0, então fica aquela piada ali do domínio, do massacre e uma goleada por 0-0, mas foram bons desempenhos dos times brasileiros. Tinha pouca expectativa do Fluminense ontem, viu? Não gostei da escalação, falei bastante na live ontem aqui, mas me surpreendeu o posicionamento, surpreendeu positivamente o posicionamento do time em campo, jogou muito bem e deu um sufoco ali na equipe do Borussia Dortmund, poderia ter saído com um placar melhor, e quem fala melhor sobre isso é o Carlos Ramos, né, na sua coluna lá, falando o que faltou para o Fluminense vencer, muito além daquela resposta mais simples, seria que falar o gol, né, mas os detalhes, o que levou a esse empate em 0-0, Fluminense jogando muito bem na sua estreia, o Brasil foi bem, né? 2 vitórias, com o Flamengo e com o Botafogo vencendo seus jogos, mas eram jogos mais vencíveis e até obrigatório vencer, o Flamengo contra o Esperance da Tunísia e o Botafogo contra o Seattle Sounders, e 2 empates nos confrontos do Brasil contra times europeus. Por mais que você possa falar que são times europeus, que não
estão no melhor momento, que não são da primeira prateleira. O Borussia Dortmund fez jogo duro, venceu o Barcelona nas quartas de final da Champions League, né, no jogo de volta, deu um sufoco lá. Tem peças muito boas e esse time poderia ter feito mais. Então o Fluminense tá de parabéns. Não vou diminuir nada que os brasileiros fizerem não, tá? O River Plate venceu o Urawa Reds por 3-1. Começou fazendo sua parte também. Essa aqui é uma partida pelo grupo E. Começa bem, né? Até porque contou depois com um resultado que foi importante, né? Aqui, ó, lá no grupo do Fluminense tivemos a vitória do Sundowns sobre o Hyundai por 1-0, sobre o Ulsan por 1-0. Esse jogo foi bem ruinzinho mesmo, tá? Então o Sundowns lidera o grupo F, o grupo do Fluminense, porque venceu o seu jogo depois do empate, mas é claro, a tendência é Borussia e Fluminense avançarem. E tivemos o empate entre Monterrey e Internacional em 1-1. Monterrey do México saiu na frente com um belo gol de cabeça do Sérgio Ramos. A Inter não devia conhecer o Sérgio Ramos, porque deixou aquele espacinho maravilhoso para ele chegar e cabecear. Você conhece muito bem o Sérgio Ramos. E o Lautaro empatou ainda no primeiro tempo para ficar esse placar de 1-1. A Inter teve mais posse de bola, teve mais controle, chutou mais, mas o que interessa é bola na rede. Chances reais mesmo de gol foram poucas para o lado da Inter, então um empate em 1-1 que ajuda a equipe do River Plate. A gente volta aqui para a tabela, a gente olha que grupo E e F, o River lidera com 3 pontos, Monterrey é o segundo, e o Internacional estão os dois empatados com 1 ponto, e Urawa Reds na lanterna. Sundowns lidera, Borussia e Fluminense empatados com 1 ponto, o Sun tá com 0 pontos. Então temos aqui, ó, Fluminense, na briga, o Palmeiras também tá bem, o Botafogo tem um confronto difícil agora contra o PSG, e o Flamengo liderando seu grupo também, no grupo que tem o Chelsea, que é o próximo duelo das equipes. Vamos focar aqui agora nos jogos de hoje, dessa quarta-feira. Grupo G e Grupo H. Destaque, São 4 jogos. Destaque aqui para o Manchester City, que vai jogar contra o time do Marrocos, o marroquino, o WOC, que é... O nome deles aqui, eu sempre me confundo aqui, O Wydad. O Wydad Casablanca, o Wydad Atlético Clube, que é o WOC, é um time marroquino, e o City tentando deixar para trás a temporada ruim que fez. Não conquistou um título de expressão, Community Shield não é a Community Shield não é um título para você se orgulhar, assim como o Guardiola tentou vender. Destaque para as estreias que teremos na equipe do City, com o Cherki sendo titular também. A expectativa é do Rodri voltar, que está 100%. Então temos novidades nesse time do Manchester City. Estreia do City, que é um dos super favoritos para este Mundial, assim como o Real Madrid. Tá? Esse jogo aqui é 1h do horário de Brasília. Na sequência, 4h, tem o Real Madrid contra o Al Hilal. Jogão. Esse jogo aqui talvez seja o que mais me interesse dessa primeira fase, porque são 2 times muito interessantes. Você tem a estreia do Xabi Alonso comandando a equipe do Real Madrid e a estreia do Simone Inzaghi no comando do Al Hilal. O Al Hilal que tinha o Jorge Jesus como treinador. O Jorge Jesus saiu e agora é o Simone Inzaghi, que foi o técnico vice-campeão da Champions League com a Inter de Milão. Você conhece muitos nomes aqui, tá? Você tem aqui, ó, Milinkovic-Savic, Rubem Neves, o Cancelo também tá nesse time. Tem o Malcom, o brasileiro também nessa equipe do Al Hilal. E o Real Madrid também deve fazer suas estreias com o Huijsen. O Huijsen deve estrear aqui na defesa. E o Alexander-Arnold. As 2 contratações para esse Mundial de Clubes devem fazer suas estreias hoje. Um bom jogo, você acessa nosso site, na parte dos prognósticos, lá no joguinho, clica e aí você vê onde vai passar. Ó, tem jogo que passa na Globo, passa no Sport TV, na Casa TV, confere toda a programação direitinho no nosso site. Teremos ainda uma partida aqui às 7h do Pachuca com o Red Bull Salzburg, que não é um jogo assim propriamente, Acho que o Salzburg é o pior time europeu desse campeonato, então vale a pena assistir, mas não é um grande jogo para você conferir. E é do grupo do Real Madrid. Acho que esses 2 aqui, Real Madrid e Al Hilal, devem avançar
nessa chave. E o Al Ain joga contra a Juventus, né? Partida interessante também. O Al Ain que foi campeão asiático na temporada passada, mas nesse ano foi mal, acabou sendo eliminado na primeira fase e joga contra uma Juventus que também não vem assim num grande momento, né? A Juventus que teve uma situação complicada, quase ficou fora da Champions League, mas conseguiu a classificação na mudança do treinador, saiu o Thiago Motta e entrou o Tudor. Então essa a programação do Mundial de Clubes para esta quarta-feira. Tem bastante jogo também do Campeonato Brasileiro Feminino, que vale a pena você ficar de olho, né? Teremos aqui a última rodada da fase de grupos, duelo de destaque para Corinthians e Cruzeiro, líder e vice, né? O Corinthians é o vice-líder com 31 pontos, pode confirmar essa vice-liderança. O Cruzeiro já é líder isolado, já está garantido na primeira posição. Esse é um dos grandes jogos às 3 da tarde do horário de Brasília. O São Paulo também querendo confirmar essa terceira posição ou então garantir aqui a segunda colocação contra o Internacional. O Internacional que foi goleado na semana passada. Então vale a pena você dar uma moral também para o Campeonato Brasileiro Feminino. Entra no nosso site, todos os jogos hoje às 3 da tarde, você confere direitinho onde dá para assistir, onde dá para conferir. São jogos que valem a pena você ficar de olho. Tá certo, pessoal? Ficamos por aqui, reforçando o convite. Então, feriado amanhã, sei que você vai querer acordar e vai pensar no seu time também no Mundial, ou vai querer secar o adversário no Mundial, mas acesse o nosso site, YouTube, o gol.com.br, nosso canal no YouTube, e aí você vai conferir todas as notícias, e aí dá para dar uma relaxada, descansada também no feriado. Valeu, aquele abraço.